Olá, eu sou o pastor Alex Santos e você está em mais um Primícias do Coração. Hoje eu quero meditar com você uma palavra que está no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Pegue a sua Bíblia e me acompanhe. Diz assim: E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que queres que eu te faça. Essa é uma pergunta que Deus fez a Salomão, fez a Bartimeu, e essa pergunta ainda está ecoando até os nossos dias de hoje. Deus está nos perguntando: o que tu queres que eu te faça? Na verdade, eu entendo que todas as pessoas querem que Deus faça alguma coisa ou muitas coisas para ela. Mas qual é a resposta certa? Porque a pergunta que Deus fez para Salomão foi a mesma pergunta que Jesus fez para Bartimeu. E observe que eram duas pessoas diferentes. Salomão, um rei; Bartimeu, um homem parado na beira do caminho, cego, deficiente visual. Mas Deus fez a mesma pergunta. Então a questão não está na pergunta, a questão está na resposta. Salomão, ainda que tinha uma posição diferenciada daquele homem de Marcos, que está escrito em Marcos capítulo 10, Bartimeu, o cego de Jericó. Salomão tinha uma posição totalmente contrária. Salomão estava vivendo um tempo de sucesso, um tempo de glória. Deus era com ele. Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Mas Deus pergunta assim para ele: o que tu queres que eu te faça? Observe que, se olhar fisicamente, naturalmente, Salomão já tinha todas as coisas e teria ainda. Ou seja, o que pode Deus fazer na vida de um homem que já tem tudo? Salomão teve uma percepção extraordinária. Salomão entendeu que, mesmo sendo rei, mesmo estando numa posição de autoridade, de poder, com sucesso, filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus, Salomão entendeu que, para administrar a casa, o povo, Salomão entendeu que, para dar uma resposta para o próprio Deus, ele precisaria da ajuda de Deus. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é: nós estamos aqui para um propósito, para cumprir um propósito. A primeira parte é entender o que o Senhor está falando. Se você não entender, você nunca vai conseguir atender aquilo que Deus está falando. Agora, quando você consegue entender o que Deus está falando com você, o que Ele quer fazer através de você, quando você entende isso, a segunda coisa que vai acontecer e que vai impactar o nosso coração e a nossa mente é aquilo que Deus está nos requerendo, o lugar que o Senhor está nos colocando. Nós não temos condição de dar uma resposta para Ele nesse lugar. Nós não temos condição de dar uma resposta para Deus naquilo que o Senhor nos colocou. Não, porque Deus é muito maior. A obra do Senhor é maior que nós mesmos. Então você nunca vai conseguir retribuir ao Senhor a altura. Amém? Então Salomão entendeu e ele diz assim: eu quero que você me dê, eu quero compreensão, discernimento, eu quero sabedoria. Que o Senhor possa me dar sabedoria para que eu possa entrar e sair, para que eu possa administrar diante do teu povo, para que eu possa ser reto, para que eu possa ser justo. O que Salomão estava pedindo para Deus? Eu quero administrar justiça segundo o teu coração. Porque Salomão deu uma resposta. Porque Salomão pediu algo que agradou a Deus. Deus deu a Salomão sabedoria e muito mais. Nunca houve um rei tão rico e tão poderoso como Salomão em toda a terra. Nunca houve. A não ser o próprio Jesus, o Rei dos Reis. Mas Salomão entendeu algo do coração de Deus. Salomão entendeu que, mesmo estando naquela posição, tendo a vida que ele tinha, tendo toda a estrutura e toda a posição e condição, todos os recursos à sua disposição, ele entendia que, a respeito de Deus,
você precisa da ajuda do próprio Deus. Talvez algumas pessoas nós temos visto o porquê elas não têm conseguido ter êxito na sua vida. Porque não diz respeito a essa vida, mas diz respeito à vontade do Senhor na vida daquela pessoa. Talvez na sua vida, você que está me ouvindo hoje, você que está me assistindo, talvez você não consiga ter êxito em algumas coisas, em alguns projetos, porque você não entendeu que esse projeto, ele não é seu, é um projeto de Deus na sua vida. E você precisa do auxílio, do favor do Senhor, para que você possa ter êxito e dar uma resposta para o próprio Senhor. Salomão entendeu isso. Salomão entendeu que para administrar e para lidar com as coisas do Senhor, com tudo aquilo que diz respeito que é de Deus, ele precisaria da ajuda do próprio Deus. Então ele pediu sabedoria. Talvez o que faltou para Salomão mesmo tendo toda a sabedoria, ele esqueceu que precisava ainda de um coração, como o coração do seu pai, Davi. Salomão foi um homem rico em sabedoria, mas ele se perdeu no seu coração. A sabedoria é importante, mas o que o Senhor ainda está procurando é um homem com coração puro. Um homem segundo o coração de Deus. Eu não estou falando que a sabedoria não é cabível, que ela não serve. Não, muito pelo contrário. A sabedoria, ela é essencial. Com sabedoria se edifica a casa. Mas o coração, um coração é o que o Senhor procura, e um coração é o que realmente agrada a Deus. Salomão não usou da sua sabedoria para desenvolver um coração que agradava a Deus. Eu acho que foi por isso que Salomão caiu. Deve ser um dos aspectos, eu acredito que sim. Mas Salomão fez, num primeiro momento ele deu a resposta certa. Bartimeu já teve um entendimento que a necessidade dele era totalmente física, na esfera natural, no ambiente natural que ele vivia. Então Bartimeu, quando Jesus perguntou para ele, o que tu queres que eu te faça? Bartimeu pediu algo totalmente que está, uma ação, uma intervenção de Deus na sua situação, daquele momento física, daquele momento da sua vida. Ele disse, eu quero ver. Parece que Salomão teve um discernimento espiritual e Bartimeu, não digo um discernimento, mas por causa da sua necessidade física, ele não pediu algo espiritual. Sabedoria, como por exemplo, não, Bartimeu pediu algo que pudesse abençoar a vida dele naquele momento. Mas observe comigo, quando Jesus cura Bartimeu, quando os olhos de Bartimeu se abrem, o que ele enxerga? Qual é a pessoa que ele vê? O que ele vê? Quando os olhos dele se abrem, o que ele vê naquele momento pela primeira vez? Ele vê o próprio Filho de Deus. Quem pediu de maneira correta? Quem acertou no seu pedido? Foi Salomão ou foi Bartimeu? Nós conhecemos o fim de Salomão. Ao contrário, Bartimeu, a Bíblia não relata muitas coisas sobre ele, mas nós sabemos um pouco da sua história. Mas quem será que teve mais êxito no seu pedido? Quem será que foi mais sábio? Irmãos, eu quero dizer para você, entre sabedoria e ver o Senhor, busque a face de Deus. Talvez a sabedoria não seja suficiente para gerar em você um coração segundo o coração de Davi. Mas se você buscar a face de Deus, a face do Senhor, a presença de Deus na sua vida, ela pode gerar sabedoria em você. Amém? Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.